Estamos de volta aqui no Papo com Ela e hoje a gente, aproveitando o Dia da Consciência Negra, estamos falando sobre a luta do povo negro, todos os movimentos feitos nesse intuito de garantir o seu espaço de fala, sua representatividade, a igualdade dentro da nossa sociedade. E para isso a gente recebe aqui nos estúdios a integrante do Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso, Antonieta Luiza Costa, e o conselheiro estadual de Educação, Vinícius Brasilino. Antonieta, antes do nosso intervalo, o Vinícius falava sobre a população jovem, sobre o número de assassinatos, sobre o quanto esses jovens também vão parar, por exemplo, nos presídios, por conta dessa falta de políticas públicas que a gente falava. Como fica essa sociedade jovem, negra, nesse momento? É uma sociedade que ela está desperta e também envolvida nessa luta. E o que ela hoje coloca como sendo o seu principal ponto de força para estar nesse movimento, né? Então, quando a gente fala de educação, a gente está falando desse impacto principalmente para o nosso público, principalmente para o jovem negro e para a criança negra. Primeiro começamos com a criança negra. Eu, por exemplo, descobri que eu era negra, que eu era uma menina preta aos 7 anos. Até então eu era só uma criança. Aí eu descobri, quando fui comprar pão com meu irmão, e a dona da vendinha, na época, disse: eu não vendo pão para negros, xoxô daqui, seus negrinhos. A partir daí eu vi que eu não era só uma criança, eu era uma criança negra. O que a gente precisa fazer? A gente precisa, primeiro, nós temos que saber quem somos. Isso eu digo nós negros, porque se você negro que está aí, se você negra que está aí, não sabe quem você é, a sociedade sabe. A polícia sabe. E ela pensa que você é o que nós sabemos que muitas vezes você não é. Ela sabe quem eu sou, porque para ela já definiu o meu papel como mulher preta. Então a gente precisa hoje desenvolver políticas públicas, porque são os nossos jovens que estão morrendo. E quando a gente diz estão nos matando, é disso que nós estamos falando. Em 2014, morreu mais jovens no Brasil do que a guerra do Vietnã. Vocês sabem disso? Vocês sabem que tem um dossiê das mulheres negras no Brasil, onde aponta nas questões das desigualdades, situação das mulheres negras jovens. Como que está essa juventude negra? Nesse estado do Mato Grosso, que pontuamos 64% da população negra e afrodescendente. Na verdade, negra, a gente diz negro, preto ou pardo. A gente está numa capital do estado do Mato Grosso, onde nós pontuamos 54% da população negra e afrodescendente. Agora eu te pergunto, quais políticas públicas a gente tem? O que está sendo implementado? E é sempre assim. A gente passa ano, entra ano, sai ano, a gente consegue alguns avanços, mas se tivéssemos consciência negra, e a consciência negra não precisa ser preta igual eu. Não precisa ter cabelo pichain, nariz chato, para ter consciência negra, não. É só entender que nós somos diferentes e viva a diferença. Que nós crescemos na diferença, não na igualdade. E essa juventude que está aí na escola hoje sendo discriminada. Porque da mesma forma que como eu estudei nas escolas públicas, fui discriminada várias vezes, em vários momentos, nas brincadeirinhas, nas piadinhas, né? E excluída muitas vezes de muitas coisas. Hoje as meninas negras, as crianças e a juventude negra, ela está sofrendo esse mesmo processo. Um mais, outro menos. Outros em alguns grupos que foram privilegiados, às vezes por conta da educação, por conta do afeto da família. E não vou dizer que a família negra não é afetiva, porque ela é muito afetiva. Mas a gente também tem uma família negra que temos essa diversidade, a maioria são mães. Né? A gente precisa que esses jovens tenham políticas públicas. Aí eu pergunto, o que acontece na periferia de Cuiabá? Quais políticas públicas tem na área de cultura? Qual curso que tem? Lá tem teatro, lá tem música, lá tem dança.
A gente precisa implementar políticas públicas nas periferias, porque é lá que está o povo preto. Vinícius, como fica essa relação do povo negro diante desse contexto social que a gente vive, né? Tem aí uma maior relação de solidariedade, uma maior relação de proteção mesmo, né? Como a Antonieta disse pra gente, como que estão esses jovens, como que estão essas mulheres, né? Como que estão essas mães que lidam sozinhas com seus filhos, né? Como que um negro enxerga o outro, vamos colocar assim? Eu penso que a população negra é uma população unida e solidária. Eu acho que aquilo que a gente chama de ancestralidade, né, a nossa relação mesmo com os nossos antepassados, com a África em si, né, essa nossa relação com a África, Brasil-África, é algo que nos dá esse sentimento de unidade e solidariedade. Entretanto, num país estruturado com racismo, e todas essas reformas que têm acontecido no Estado brasileiro, a população negra é que vai ser menos beneficiada com essas reformas. Seja a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, essa reforma tributária que está sendo proposta no nosso país, a população negra, que já sofre pela falta de oportunidades, é quem vai continuar cada vez mais sofrendo. Aí a minha pergunta é a seguinte: será que nós vamos mesmo superar esse país de escravização no século XXI, com essas reformas que vêm sendo implementadas no Estado brasileiro? Será que a população negra vai alcançar essa sonhada liberdade de fato, com essas mudanças que têm acontecido na estrutura do nosso país? Porque uma população que mais morre, a população que mais é encarcerada, que menos tem acesso à política pública, que mais tem acesso aos institutos médicos legais, que são as que são mais violentadas no nosso país. Como garantir que esse povo continue vivendo com essa sua liberdade? Então, para nós, né, o sentimento de irmandade, fraternidade, da ancestralidade é o que nos dá força para seguir lutando. Porque pensar que muitos outros lutaram antes da gente para que a gente tivesse a oportunidade de estar onde nós estamos hoje. Então, para nós, é significativo que a população negra esteja cada vez mais fortalecida na sua identidade enquanto povo, enquanto nação, porque num país, repito, estruturado no racismo, somos nós que vamos sofrer cada vez mais. Eu queria pegar esse gancho que o Vinícius disse, o povo negro ainda sofre, o povo negro se fortalece nessas relações. Eu tenho alguns conhecidos e uma delas tem um filho de 10 anos, são negros. E ela chegou e ficou estarrecida quando ela viu uma redação do filho, que o filho dizia assim: é muito complicado ser negro, porque a minha mãe me disse, quando eu entrar numa loja para comprar alguma coisa, para eu não olhar muita coisa não pegar em muita coisa, para eles não acharem que eu vou roubar. E ela falou, meu Deus, o que eu estou passando para ele, né? Então, assim, quando a gente fala, o povo negro precisa tomar o conhecimento da sua força, precisa tomar o conhecimento da sua colaboração para a estruturação do nosso país. Todas as pessoas negras têm essa consciência? Ou ainda precisa também fazer um reforço com o povo negro, dizer assim, vocês têm o seu valor, olha o que a gente já fez, olha o que a nossa ancestralidade fez por esse país. Como que você enxerga isso? Então, são dois lados. Primeiro vamos falar o lado da família negra, né? O lado da família negra é fazer esse espaço de consciência também, né? Ele tem aqui que fazer o trabalho de conscientização dos seus filhos. Porque, infelizmente, essa sociedade que está aqui, ela vem com o olhar do colonizador. Olhar de que nós negros, quando entramos numa loja, sim. E aqui em Cuiabá, várias vezes a gente já foi chamado, as grandes lojas, eles colocam segurança seguindo, sempre quando entra. E até no curso de formação por segurança já colocam, entrou o negão, você começa a seguir. Ou a negra, você começa a seguir. Já é um padrão. Já é um padrão estruturante do racismo, como diz Vinícius. Né? E a gente sabe disso, o povo preto sabe disso. São duas coisas que a gente tem que colocar. Uma coisa é essa sociedade que é racista, é excludente, né? E que mata também, porque é mais fácil matar depois perguntar quem é,
né? A gente primeiro dá 80 tiros, depois pergunta quem que é. Então, a nossa sociedade, ela está, sim, estruturada nisso. E outro contexto é fazer com que o negro não basta só ter autoestima. A gente conversa, ó, a gente tem que ter autoestima. Eu saí de casa, pô, eu sou uma nega bonita, eu cresci uma criança bonita, meu pai dizia, seu cabelo é lindo, seu nariz é lindo, né? Seu cabelo não é ruim, que mal ele fez para ninguém. Então, assim, eu me sentia toda, mas a sociedade sempre me mostrando o contrário. Ou tentando mostrar, né? Ou tentando me mostrar, não, você não é isso. Mas eu tive a oportunidade de ter uma família com um pai consciente que trouxe pro Mato Grosso a discussão do movimento negro e fez com que nós, na minha casa, pudéssemos ter esse entendimento da nossa autoestima, do que nós podemos, até onde nós podemos chegar. Mas aí a gente precisa hoje ainda dizer para os pais que têm filhos negros, você é bonito sim, seu cabelo é bonito sim, você é lindo, você não precisa alisar seu cabelo. Alisa se você quiser, porque o cabelo é seu, você faz o que você quiser. Mas se você quiser deixar o seu cabelo black power do jeito que você quiser, é seu. E que você é bonito ou bonita do jeito que você é. A gente ainda precisa trazer essa autoestima. Porque muitas vezes, as pessoas falam aquela ideia também do colonizador, da política de embranquecimento, ao negro, ele que discrimina o próprio negro. Essa fala é das pessoas que realmente têm o preconceito junto. Primeiro, como que eu vou ter autoestima se tudo que diz respeito à minha cultura, à minha raiz, é ruim? Se a religião afro-brasileira, ela vem do demônio, do encardido, se a minha pele sempre fede, se meu cabelo é ruim, mesmo não fazendo mal para ninguém. E aí, a gente precisa entender que nós temos um sistema racista, vivemos num sistema racista e que precisamos hoje mudar esse sistema através da política de conscientização. E essa consciência, que a gente chama de consciência negra, que eu já disse que não precisa ser preto igual eu, nem igual o Vinícius, ele cabe a todo mundo, a toda uma sociedade que quer uma mudança. Mas a gente tem que ter clareza que tem uma parte dessa sociedade que não quer mudança. Ela é racista, ela quer continuar sendo racista e ela entende que esse grupo é o grupo que vai ser massacrado. Como as pessoas que cometem homofobia, xenofobia, todas as intolerâncias correlatas. A gente tem um grupo grande. E a gente escuta e vê todo dia. Mas a gente, quanto negro e afrodescendente, precisa primeiro dizer, meu filho, você é lindo. Minha filha, você é linda, você pode, você consegue. Vai lá e incentivar todo dia. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto também dizer, cuidado, preste atenção. Porque a gente já teve meninas do movimento negro, do movimento negro e negra da comunidade negra aqui do Mato Grosso, que sofreu abuso sexual, sabe, por jovens brancos e até agora não tem resultado nenhum, entendeu? Porque acha aquele estereótipo, né? A mulata do Sargentelli, né? A neguinha gostosa. Então, esses estereótipos que a gente tem que acabar com ele. Nós temos, antes de ter um corpo, nós temos uma cabeça. Somos bonitas, sim. Vamos falar a verdade, a gente é bonito. Mas a gente também tem uma consciência. E uma consciência negra de que nós somos muito mais. Além de bonito, nós somos inteligentes. Não somos bobo. Nós viemos para vencer. Nós somos aqui e fizemos a diferença. Tem 130 e poucos anos da dita libertação dos escravos, mas hoje nós estamos em todos os lugares. Somos médicos, doutores, políticos, professores. A gente pode, a gente precisa de oportunidade. E oportunizar faz a diferença. A grande preocupação só agora é a questão política que a gente vive também. É sério a questão política, né? Nada de arminha, porque isso, quem morre é o nosso povo. E o nosso povo precisa entender quem somos, de onde viemos. Porque se eu não sei quem eu sou, a sociedade sabe escolher o meu papel. Agora, se eu sei quem eu sou, eu vou lá e mudo. O meu papel é esse que eu quero ser. E eu vou onde eu quiser e eu faço o que eu quero. Vinícius, para a gente encerrar, queria que você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Primeiro, de que oportunidade ao povo negro é o respeitar a sua vida. Então, a gente, para ter autoestima, a gente precisa viver. E viver com possibilidades de crescimento mesmo, de acesso às políticas públicas, de poder ir no mercado para comprar a sua cesta básica, a sua comida, sem que seja seguido
pela segurança, de ir nas ruas e as pessoas não te olhar com olhar de medo, ou que você não seja visto como propenso, né, suspeito. Então, nós precisamos estar cada vez mais combatendo o racismo. Não é possível que no século XXI, em que há uma sociedade que se diz avançada e moderna, tenha o racismo ainda como prática cotidiana. Então, combater o racismo vai das nossas práticas inicial. Quando a gente combater esse racismo que vem de dentro da gente, que está entranhado, né, por força dessa sociedade em que a gente vive, a gente vai avançar cada vez mais numa sociedade igualitária. Concordo com a professora Antonieta. Nós não queremos uma sociedade de igualdade pela igualdade. Nós somos diferentes. É essa diferença que nos fortalece enquanto povo, enquanto nação. A diversidade, ela assusta. Tem gente que tem medo da diversidade, né? O Caetano disse que Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Não é espelho. Né? Nós temos medo da diversidade, mas essa diversidade é que nos fortalece enquanto povo, porque cada vez mais que a gente entender que um é diferente do outro e nessa diferença nós construímos a nossa igualdade, nós vamos avançar numa sociedade cada vez mais justa. Enquanto isso, enquanto não superarmos para chegar a uma sociedade justa, nós vamos ver cada dia mais crianças, meninos e meninas sendo assassinados sem motivo algum, justamente por ser negros, por estar em um lugar onde a maioria da população negra está e que pode ser vítima ou suspeito a qualquer momento. Então, nós somos pessoas de oportunidades, que precisamos de oportunidades para poder demonstrar aquilo que temos a nossa capacidade. Não apenas, né, essa capacidade serviçal, não. Nós temos a capacidade braçal, mas também temos a capacidade intelectual e por isso nós estamos fazendo esse enfrentamento cotidiano. Lá no Conselho Estadual de Educação, pela educação como um espaço significativo, seja na saúde, seja na cultura, e todo esse espaço faz com que o negro oportunize a viver, né, nesse espaço de diferença que é a sociedade brasileira. Muito obrigada pela vinda de vocês aqui no Papo com Ela. Vamos agora à nossa dica literária. O livro escolhido hoje é O Aprendiz de Gente, o primeiro passo para mudar a sua mente, de Aurélio Augusto. Nesse exemplar, o autor mostra o quanto o livre-arbítrio, o conhecimento e o amor bem exercitados contribuem para a valorização do ser humano. Destaca uma diversidade de temas, tais como felicidade e saudades do que ainda não viveu, sem nunca, entretanto, fazer nenhum juízo de valor acerca de qualquer um deles. E relata ainda os 3 modelos mentais existentes no ser humano, deixando que o próprio leitor se autodescubra. Aurélio Augusto é funcionário público, radialista, apresentador de TV, militante social, poeta, escritor, teatrólogo e político. Vamos a um breve intervalo comercial e voltamos na sequência, não saia daí.